mais organizada, visto que eu sou bem desorganizado. Foi, então, está gravando. Quero agradecer aqui, primeiro, institucionalmente, em nome do Laboratório de Estudos Clássicos da UF, a presença de todos, já quase 50 participantes, mas sei que esse número vai aumentar aí. Agradecer ao Rodrigo e ao Leandro por terem aceitado o convite e disposto do seu tempo. Eu sei que a gente está muito atarefado nesse mundo também de muitas lives, então, mais uma para o currículo e para o dia, eu sei que é um esforço grande que a gente faz. Então, obrigado. Eu vou fazer uma fala aqui institucional, apresentar os dois, e já passo a palavra para eles, que o que importa é eles dois falarem. A gente já combinou mais ou menos qual é a ordem de fala de vocês dois, mais ou menos o tempo. Os dois vão falar na sequência, e após a fala dos dois, a gente abre para os debates e para as perguntas, e para as observações, enfim. E aí, nessa hora, a gente pode fazer de uma forma mais fluida, pode ser pelo chat, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, sintam-se à vontade de participar no final, tá bom? Então, vale dizer que a gente tá no meio agora do 5º ciclo de web encontros, que a gente chama de LEC UF na quarentena, que é organizado pelo Laboratório de Estudos Clássicos, que reúne uma série de professores lá da Federal Fluminense, interessado em estudar o mundo clássico. E aí eu aproveito aqui para fazer um jabá institucional. A gente está no site lec.uf.br. Nosso e-mail é o lecuf2018@gmail. Muitos de vocês já enviaram já conhecem esse e-mail porque fizeram a inscrição. A gente também está no Facebook, numa página de grupos, na verdade, né, como um grupo, que é o LEC UF, e temos um canal no YouTube. Isso pode ser de interesse para vocês. Vai lá no youtube.com/LECUF, tem uma videoteca de quase todos os encontros que a gente já fez desde abril. Então, quem não viu as lives anteriores, está chegando aqui agora, dá uma conferida lá. Esse próprio linguajar, dá uma conferida, já denota que eu sou bastante youtuber, vocês veem. E a gente está também no Instagram, no @lec.uf, em que, além dos eventos do próprio LEC, a gente divulga outros eventos. Fiquem atentos. Quero fazer uma fala de uma agendinha próxima aqui de agosto. Aí na quinta-feira, dia 20 de agosto, às 19 horas, vai acontecer um debate do Cine Clube Matrizes. O filme Os Canibais, vocês vão ter que ter assistido antes, quem se inscrever, e aí vai ter um debate bacana. Depois dá uma olhada no site do Cine Clube Matrizes, fica aí o convite. Depois eu mando mais informações, quero só fazer uma sinopse, um sinótico aqui no início. Na quarta-feira que vem, continuando o LEC UF na quarentena, a gente vai ter com o Marcos Reis, professor de filosofia antiga aqui da UF, a mística erótica de Platão. Eu sei que vocês adoram Platão, então vão vir só por causa de Platão. E no dia 27 de agosto, uma quinta-feira também, às 15h30, a gente vai falar sobre a experiência do LEC no seminário de grupos de pesquisa da SBEC. A SBEC, que não é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, não. É a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Então, a SBEC está organizando esse seminário de grupos de pesquisa, a gente vai falar no dia 27. Tá? Então, feito essa apresentaçãozinha inicial, vamos passar aos nossos convidados. Hoje a gente fala sobre tradução de ritmo e riso, e aí eu coloquei na comédia romana, porque é o que a gente vai falar mais. Então, eu queria apresentar, ainda que muito brevemente, os nossos dois convidados. Para alguns são já conhecidos, para outros eu preciso fazer essa apresentação. Então, o Leandro, que vai falar sobre tradução de Plauto, é doutor em estudos literários pela Unesp, lá em Araraquara. A gente tem até alguns colegas de lá já assistindo aí, com a tese Atebaida de Estácio, Introdução, Tradução e Comentários dos cantos 1 a 6, portentoso trabalho. Já foi professor substituto de latim na UFPR, já foi professor de latim na pós-graduação em História Antiga e Medieval do ITEC, em Curitiba. Foi professor como bolsista didático do Departamento de Linguística da Unesp, e tem vários artigos e capítulos de livro sobre Estácio, Plauto e comédia romana. Traduziu o Anfitrião de Plauto, sobre o que ele vai falar aqui hoje. E a gente já até comentou numa espécie de pré-lançamento, ou melhor, lançamento extraoficial dessa tradução, que ainda não teve o lançamento oficial.
O Rodrigo, eu tive que fazer aqui um fichamento do currículo do Rodrigo, não daria para colocar num slide, então me perdoe, Rodrigo, se eu estou deixando coisa de fora. Fiz só uns highlights aqui, devo dizer que hoje ele é diretor da editora da Federal do Paraná, é pesquisador CNPq nível 2, professor associado de Língua e Literatura Latina, lá na UFPR, é doutor em Letras, com pós-doutorado pela Universidade de Paris 4, Sorbonne, pela Escola Normal Superior, orientado pela Bárbara Cassan e pela Florence Dupont. É membro do grupo de pesquisa Post-Classicism de Princeton e líder do grupo de pesquisa aqui do CNPq Vortex Barbary. Fundador do coletivo de poesia e tradução Pécora Louca e foi bolsista agora recentemente da Fundação Casa de Tradutores Loren e programa Coincidência Pro-Helvética, agora em fevereiro, em 2020, lá na Suíça. E quase podíamos ter nos encontrado. O Vitor foi tomar uma cervejinha comigo em Dublin, o Rodrigo não. Destaco aí, coloquei as imagenzinhas de três obras que eu acho importante destacar aqui para esse grupo que está assistindo, né? Em 2015, ele tem o Plauto Performativo, aí, Performative Plautus, que é um livro que vai discutir a questão de um plauto não aristotélico, vale a pena dar uma olhada nessa tese. E com o Guilherme Gontijo, ele tem esse compilado de ensaios, Algo Infiel, um livro muito inspirador e brilhante, e importante para a nossa discussão de hoje, também de 2017, junto com Algo Infiel, a Comédia e seus Duplos, o Anfitrião de Plauto. É uma organização de vários textos sobre o duplo no Anfitrião, inclusive em que consta um texto do próprio Leandro, né? Então, feita essa breve apresentação, quero dizer que hoje, então, a gente está fazendo, o próprio Leandro sugeriu um lançamento quase que extraoficial dessas duas obrazinhas, que é o Plauto traduzido, o Anfitrião traduzido pelo Leandro, pela Autêntica, saiu agora, na verdade está saindo, eles vão falar melhor sobre isso, até sobre esses timings, e os Adelfos de Terêncio, na tradução do Rodrigo. Eu coloquei o link aí para o site da Autêntica, onde os livros estão sendo vendidos, o Anfitrião ainda em pré-venda, em impressão sob demanda, mas o Leandro falou que já vai estar nas prateleiras, e os Adelfos já à venda, e hoje com um desconto especial, quem está participando aqui da live tem esse cupom aí, Adelfos, só entra lá, tem 40% de desconto. Gente, eu estou muito youtuber falando isso. Então, sem mais delongas, passo a fala para o Leandro, que começa, agradecendo novamente aos dois e a todo mundo que está aqui. Gente, obrigado. Bom, eu agradeço a apresentação generosa do Beethoven. Quero começar agradecendo o próprio convite que o Beethoven fez ao pessoal do Laboratório de Estudos Clássicos pela oportunidade de poder falar de um trabalho do qual eu me ocupei durante 10 anos da minha vida. As coisas começaram em 2010, durante o meu mestrado, orientado pelo professor Rodrigo, e desde lá até uns 2 anos atrás, essa tradução foi bastante modificada, e chega agora a essa forma que a Autêntica publicou, que saiu pela Autêntica agora no mês de junho. O Beethoven comentou, eu reforço aqui, isso, essa mesmo. Eu não estou mostrando aqui porque eu ainda não recebi a minha, o que tem a ver com o que eu vou falar agora. O lançamento foi feito em meio à pandemia, com livrarias e principalmente gráficas fechadas. Então o pessoal lançou primeiro em e-book e com impressão sob demanda. Mas na semana passada já me confirmaram que a primeira tiragem encomendada diretamente pela editora está na gráfica. Então, logo a gente vai ter a venda do Anfitrião também aí desse modo um pouco mais... com o qual a gente está mais acostumado, Essa coisa da impressão sob demanda é, em certa medida, uma novidade, mas também pode ser adquirido sem problema nenhum. Até por isso, por questões contratuais, de não ter saído ainda também a versão impressa pela editora, o Anfitrião não conta hoje com o descontinho maroto que tem lá para os Adelfos, mas o livro não é assim tão caro também, então quem puder e tiver condições, com certeza vai adquirir uma obra bacana. Eu sou totalmente suspeito para falar,
mas tem bastante orgulho envolvido na publicação desse livro, então a propaganda é bastante sincera também. Eu não quero me alongar muito, para não passar muito dos 25 minutos, e percebam que eu estou dizendo não passar muito, né, e não passar dos 25 minutos. Como eu vou depender de algumas questões um pouco mais pontuais sobre a comédia e sobre o anfitrião, para apresentar essa tradução para vocês, eu preparei aqui um pequeno texto que eu vou ler e alguns slides para ir demonstrando as coisas para vocês e para que eu não me perca também aqui, senão eu fico a tarde inteira falando disso e a gente quase não sai do lugar. Então, eu vou compartilhar aqui esses slides e já dou início à leitura do texto para que a gente não se atrase muito aí e o Beethoven não fique bravo comigo. Bom, eu espero que esteja aparecendo aí para vocês a apresentação, né, os slides. Porque eu não estou vendo agora, né, o que vocês veem, mas caso não esteja aparecendo, eu peço para que alguém me mande aí uma mensagenzinha via WhatsApp alertando que as coisas não deram certo. Bom, a provocação feita pelo título dessa conversa, Tradução de Ritmo e Riso, conduz a minha fala por um caminho que demandará certo conhecimento de alguns pontos bastante importantes sobre a comédia. Para sermos todos alinhados, então vale a pena uma brevíssima introdução sobre o assunto e especificamente sobre a questão métrica, que é aquela da qual eu vou me ocupar aqui por mais tempo. Tá? A comédia romana é um tipo de produção teatral de extremo sucesso ainda no período republicano de Roma, tendo começado nos meados do século III a.C. Espetáculo realizado durante rituais religiosos oficiais, a comédia foi aí construída com uma relação muito próxima de outro tipo de espetáculo teatral, a chamada comédia nova grega. Uma relação bastante peculiar, uma vez que a tradução de peças gregas era condição essencial para sua criação, muito embora elas não pudessem ser taxadas apenas como traduções das peças gregas. A tradução era, acima de tudo, uma ferramenta composicional da qual lançavam mão os comediógrafos romanos, que dispunham das peças gregas conforme desejavam, utilizando delas apenas aquilo que julgavam mais adequado. Nesse contexto, Tito Mácio Plauto, que viveu na virada do século III para o século II a.C., compôs suas peças, que hoje se resumem a um corpus de 21 textos. Dentre elas está o Anfitrião, cujas datas de composição e encenação nos são desconhecidas, embora as datas costumem ser apontadas ali bem pertinho da virada do século III para o século II. Nela, Plauto explorou comicamente o nascimento de Hércules, filho de Júpiter e Alquimena, filha de Electrião, casada com um general tebano, que dá nome à peça Anfitrião. Concentrando-se nos acontecimentos que levaram à concepção de Hércules, Plauto trata das artimanhas de Júpiter para conseguir abusar de Alquimena sem que fosse percebido e incomodado. Né? Júpiter, sempre agindo como lhe convinha, interessado por uma humana, não mediu esforços para que pudesse aproveitar-se da humana sem que fosse descoberto. Para isso, disfarçado de anfitrião, o deus convoca seu filho Mercúrio que ele, disfarçado de sósia, escravo de anfitrião, pudesse ajudar seu pai na empreitada. Durante o espetáculo, Plauto transforma Júpiter e Mercúrio em verdadeiros comediógrafos, uma vez que os deuses criam e envolvem os personagens humanos em suas artimanhas, até que a única solução para a crise, que se encaminhava mais para um fim trágico do que cômico, é a intervenção direta de Júpiter em sua figura divina. É Plauto trabalhando aqui com um tema bastante comum na comédia, que são os duplos, o engano, a troca de identidades. A gente tem dois personagens duplicados nessa peça. Então, tudo aquilo que se pode obter de material cômico a partir do tema do duplo, aqui está duplicado também, por conta dessas duas presenças aí. A tradução do Anfitrião, que ora sai em livro, é o desenvolvimento de um projeto de tradução levado a cabo durante o mestrado, que surgiu a partir de uma questão pontual.
todos os textos de que dispomos da comédia latina foram compostos em versos, ou melhor, em diferentes tipos de versos, cujos parâmetros de construção eram profundamente maleáveis. Em se tratando da presença de versos na comédia romana, temos aí, por certo, mais do que um simples traço ornamental. Eles têm valor estrutural, uma vez que desempenham um papel relevante na construção de sentidos das peças. Esse trabalho foi, então, uma resposta a uma demanda na época do mestrado, ainda bastante tácita na recepção da comédia romana no Brasil via tradução. A quase completa ausência de traduções, a quase completa ausência de tratamento formal para o sistema métrico da comédia romana nas traduções para o português. E eu digo quase completa porque eu sei pelo menos de 2 trabalhos já bastante antigos e que foram publicados e que buscam um tratamento formal via verso para os textos da comédia romana. Eu cito aqui o trabalho do Leonel da Costa Lusitano, que é de 1778, em que ele traduz em decassílabos 4 peças do Terêncio. Esse trabalho foi publicado numa ediçãozinha de 1945. Eu tenho uma aqui, já está bastante velhinha, melhor não mexer muito nela. Aí ele traduziu ali a Andria, o Eunuco, Reauton Timorumenos e os Adelfos. E há também a tradução da Aululária, feita em 1888, pelo João Cardoso de Menezes e Souza, o afamado Barão de Paranapiacaba, que traduziu a peça do Plauto, né, a Aululária, de uma maneira polimétrica. Ali com um funcionário, ele emprega dodecassílabos e heptassílabos rimados para traduzir ali o Plauto. As traduções em prosa, apesar de todo o valor que indiscutivelmente possuem, ao não dedicarem a esse traço um empenho formal equivalente ao dedicado, por exemplo, aos jogos de palavras ou à recriação de material cômico, né, adaptação de piadas, por exemplo, acabam ou impossibilitando a seu público qualquer experiência da métrica no texto, ou ao menos a relegando a um segundo plano, como algo menos importante ou menos característico. São escolhas, né? Não julgamento das intenções por trás de cada uma, mas de fato isso ocorre. Com isso em mente, proporcionar uma forma de experimentar essas estruturas em português foi o principal critério que pautou o trabalho, não sendo, contudo, o único adotado na tradução, que não se fez indiferente, né, às outras artimanhas plautinas reconhecidas ali no texto. Em sendo, portanto, a métrica questão fundamental para que a gente discuta e eu apresente a principal proposta por trás da tradução do anfitrião, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre questões de métrica em latim. Né? Como o Beethoven me alertou para esse público felizmente bastante variado que a gente tem, eu vou fazer aqui um resumo e vou tocar só sobre métrica e sobre a métrica na comédia e da métrica em Plauto, que interessem para o trabalho. Tá? Não vou falar tudo sobre tudo aqui, obviamente, mas vou tentar fazer um recorte aqui que possibilite, pelo menos, a que todos acompanhem a discussão a ser feita logo na sequência. A métrica latina se fundamenta, assim como a portuguesa, em um valor linguístico. Né? Não é o único valor linguístico que está por trás de cada uma das línguas, mas é um valor linguístico bastante importante esses 2 sistemas métricos. Quanto é como critério a qualidade das sílabas, né, para trabalhar com o ritmo dentro do verso, fala-se, portanto, na métrica de língua portuguesa de sílabas e sílabas únicas, a métrica da língua latina considera sua duração, sílabas longas versus sílabas breves. Isso é uma característica bastante peculiar do latim e do grego também, que diz respeito ao tempo de duração das sílabas. A gente não sabe exatamente quanto durar a pronúncia de uma sílaba longa, embora a gente saiba que a pronúncia de 2 sílabas breves equivaleriam à pronúncia de uma sílaba longa. Olhando sequências de sílabas longas e possibilidades de subir entre essas sílabas que a métrica latina costuma compor e caracterizar os seus versos. As medidas dos versos também são estabelecidas por critérios diferentes. Em português, estou falando aqui, obviamente, do sistema métrico padrão do português, tá? O tradicional.
Travou para todo mundo aí o Leandro ou foi só para mim? Travou sim, tá gravado para todo mundo. Deu algum probleminha técnico lá com a internet do Leandro. Leandro, se você nos escuta, se você nos escuta, nós não te escutamos. Ele saiu e deve entrar de volta. Quem tivesse o zap dele podia mandar, né? Eu tenho. Manda uma mensagem, de repente. Fica atento aí que ele deve entrar de volta. Vamos ver. Esperar, né? Bom, se eventualmente a gente tiver um problema de ordem maior, Rodrigo, você toca daqui para frente e aí no momento que ele entrar, enfim, espera a sua fala terminar e ele termina dele. Vamos esperar só mais um minutinho para ver se... nesse meio tempo, quem apareceu foi a Grace. Oi, Rodrigo. Grace, tudo bom? Tudo bem? Oi, Francisca. Bom te ver. Tudo bem, Rodrigo? O Leandro voltou. Aí, Leandro. Caiu. Ok. Agora o seu microfone, Leandro. Tem que ativar o microfone. Oi. Qual foi a última coisa que vocês ouviram aí da apresentação? Só para eu retornar do ponto certo. Você estava falando ali da métrica do português. Tá. Vamos de novo, então. Duração das sílabas gregas do latim. Isso. Claro, gente, ele só quer saber se ele estava prestando atenção. Aí. Sabe, uma conversa paralela enquanto as coisas aqui. Vamos lá. Bom, vou retomar aqui. Então, essa diferença está, né, como os sistemas métricos usam um valor linguístico ou para determinar certos ritmos dentro dos verbos. As medidas, as formas disso são diferentes, né? Em português a gente fala de número de sílabas, métrica padrão. No latim falar de número de pés, né? Essa formada por sequências e longos. Assim, por exemplo, a gente vê cassílabos sáficos e heróicos em português, que se refere ao tamanho do verso e à posição em que a gente vai ter uma tônica dentro do verso, e hexâmetros datílicos e espondaicos em latim ou em grego, em 6 repetições, hexâmetros de pés específicos de sequências de sílabas longas e breves específicas, uma chamada dátilo, chamada espondeu. Vou falar um pouco agora sobre os versos que a comédia latina, mais especificamente no anfitrião. Eu separei aqui 4 tipos de verso para discutir, que são os principais dessa peça. A gente tem um que se chama cenário jâmbico, que vai ser formado por 6 unidades, 6 sequências chamadas jambo. A gente vai ter o septenário trocaico, que vão ser sequências chamadas trocaicas, né, uma sílaba longa mais uma breve. Temos também o octojâmbico, que é o cenário jâmbico, 2 pés mais, basicamente, e a gente tem a possibilidade de pés líricos variados em medidas variadas. Então a gente pode ter monômetros, dímetros, trímetros, tetâmetros, pentâmetros, hexâmetros, várias formas de língua da nomenclatura greco-romana. E no anfitrião a gente tem esses 3 pés líricos que eu aí não são os únicos, mas são pais, chamado báquico, né, formado por uma sílaba breve seguida de 2 longas, o crético, uma longa, uma breve, uma longa, e o anapesto, 2 breves e 2 longas. Parece que essa forma que a gente tem aqui é a forma prevista para a execução desses versos de acordo com a sua nomenclatura. No cenário jâmbico seriam 6 sequências de pés jâmbicos, o septenário trocaico de pés trocaicos. Mas quando a gente olha para a sua realização na comédia, a gente vê que a forma como esses pés são montados, ela é muito distinta do que poderia se prever a partir da sua nomenclatura.
Eu vou falar aqui especificamente do cenário jâmbico, tá? Mas esse princípio também vai servir para o septenário trocaico e para o octonário jâmbico. As coisas se dão ainda aqui de maneira distinta para cada um dos versos, de acordo com esses mesmos padrões aqui. A gente tem aqui os 6 pés do cenário jâmbico, tá? Numerados aqui em cima. Isso aqui é a indicação de uma cesura, tá? Bem no meio do terceiro pé, a gente não vai falar dela agora. Eu quero que vocês deem uma olhada. Isso que está sendo chamado aqui de unidade de tempo, eu estou seguindo lá o que o Timothy Moore fala numa obra dele publicada em 2012, eu vou falar da referência no final. A gente tem 2 elementos por pé, certo? Que a gente, a partir do nome do verso, pressupõe se tratar de uma sílaba breve e uma sílaba longa. Quando a gente olha para esse segundo elemento de cada um dos 5 primeiros pés, o que a gente tem é uma substituição entre longas e breves que é bastante natural para a métrica. Tá? Sempre que a gente tem, ou na maioria dos casos em que a gente tem uma sílaba longa em qualquer tipo de verso, a gente pode substituí-la por 2 breves, porque o tempo das duas, de pronúncia dessas duas, equivaleria. Tá? Então, o segundo elemento dos 5 primeiros pés pode ser uma sílaba longa ou 2 sílabas breves. Agora, o primeiro elemento de cada um dos 5 primeiros pés vai apresentar, ou pode apresentar, formas bastante distintas do que a breve que a gente pressuporia a partir só do nome do verso. Vocês podem ver aqui que cada um desses elementos pode ser composto por uma sílaba breve, por uma sílaba ou por 2 sílabas breves. Tá? E no último pé a gente tem um padrão também bastante diferente. A gente tem o primeiro elemento do sexto pé, podendo ser unicamente uma sílaba breve, e o segundo elemento do sexto pé podendo ser ou uma única breve ou uma única longa. Tá? O fato é que, quando a gente olha para a realização desses versos na comédia, a gente vê que há um aumento muito grande nas possibilidades de preenchimento de cada uma dessas posições do verso, e já pensando aqui em como isso afetaria uma contagem de número de sílabas, que é com o que trabalha a métrica padrão de língua portuguesa, a gente pode ver que esses versos têm um número de sílaba potencialmente variável. Né? Se você pode ter em cada uma dessas primeiras posições ou uma sílaba ou 2, por exemplo, a gente pode ter um número não fixo de sílabas em cenários jâmbicos, sem que esse verso deixe de ser um jâmbico. Tá? Isso é uma característica desses versos. Esse grupinho de versos aqui, eles podem ser ainda divididos, não só podem, como são divididos em 2 grupos distintos. Um que a gente vai chamar de duérbium, que é composto pelos versos chamados cenários jâmbicos, e o outro que é o grupo dito cânticum, tá? Que vai ter ali uma subdivisão entre versos recitativos e entre canções. Eu estou chamando aqui de canções para facilitar um pouco a vida, tá? Mas geralmente o pessoal fala em mutatis modis cantica, né? Seria o termo da crítica para esse subgrupo dos cântica, né? Do grupo do cântico. Os recitativos são os septenários trocaicos e os octonários jâmbicos. Isso no anfitrião, tá? Em outras peças a gente pode ter uma mudança aqui, principalmente nesse grupo dos recitativos. As canções são as passagens compostas naqueles pés líricos os mais variados possíveis, com as medidas as mais variadas possíveis. O fato é que essa divisão, ela traz, né, ela indica para a gente uma diferença, 2 diferenças básicas entre esses versos. A gente tem uma diferença de performance entre esses grupos e uma diferença também de emprego desses versos nas peças, de uso. Né? Como a gente pode chegar mesmo a falar que há uma diferença de função desses versos dentro do texto, por isso eles são divididos. Do ponto de vista das performances, a grande diferença que a gente tem entre duérbium e cântico, ou plural aí, né, os duérbia e os cântica, é que os duérbia são performados sem o acompanhamento de música. A gente está falando aqui de um tipo de produção que, fazendo aí uma aproximação, pode ser que vai servir para exemplificar, pelo menos, né? A gente está falando aqui de um musical, basicamente. Então a gente tem trechos da peça
que não têm música e trechos que têm música. Os diuérbia são os trechos da peça que são performados sem acompanhamento musical. A gente tinha lá um músico no palco com os atores, ele tocava um instrumento chamado tibíquina, né, que é uma flauta não, um instrumento de sopro com 2 canos e uma única embocadura. Nos diuérbia, a gente não tinha um acompanhamento musical. E a gente costuma estabelecer que a performance e a elocução vocal desses versos seria o que a gente teria mais próximo a uma fala normal, cotidiana. Os cântica são os versos performados com acompanhamento musical, mas há uma diferença entre os recitativos e as canções. Os recitativos a gente costuma acreditar que eles são performados de uma maneira semelhante ao que a gente entenderia por uma declamação hoje em dia, tá? Uma declamação com uma musiquinha de fundo. E aí as canções propriamente ditas, tá? Uma harmonia, locução vocal e a música produzida ali do ponto de vista do uso, que a gente mantém em mente, principalmente do uso aqui, a gente fala de tendências de uso, tá? Uma vez que a subversão das suas regras de composição é talvez o principal material cômico da comédia romana, brincar com aquilo que ela deveria fazer, é mais fácil a gente falar em tendências de uso do que em regras de uso. Os diuérbia geralmente são passagens que demandam maior atenção do público, por trazerem informações importantes sobre o enredo, a intriga ou as ações a serem realizadas pelos personagens. Os prólogos costumam ser apresentados na forma de um diuérbium, tá? Uma vez que ali são apresentados o argumento da peça, enredo, personagem. Muitas vezes o final da peça já é dito no prólogo. Então, essas informações relevantes são apresentadas geralmente com esse tipo de verso. Os citativos geralmente nos trechos em que o enredo se movimenta, sendo, portanto, os versos por excelência, diálogos entre os personagens da ação dita, né? Pelo meio dos recitativos que o enredo se movimenta. E as canções são geralmente um momento de suspensão da ação em que os atores performam uma espécie de êxtase emocional, empregando versos variados para a expressão de diferentes afetos. Isso são algumas das formas de criar sentidos, né, de atuar como um agente de sentido dentro da peça que a gente tem para os versos. Devidas a todas aquelas possibilidades de substituição, né, que eu comentei ali com relação ao cenário jâmico, o Plauto, principalmente, o Rodrigo provavelmente vai tocar nesse assunto depois, mas o Plauto é visto como um virtuose da metrificação no latim. Só que entendê-lo como para quem curte um metal aí, o Plauto como uma espécie de Malmsteen do teatro clássico greco-romano, esse virtuosismo todo acaba tirando um pouco o foco desse uso estrutural e significativo do verso, estrutura composicional dos textos. Se a gente olha só para a capacidade dele de substituir sílabas, a gente deixa um pouco de lado esse outro aspecto. Então, essas formas aqui são algumas de criar assim, mas há uma outra que é bastante interessante, que diz respeito à estrutura do texto. Se a gente pega qualquer edição em latim ou tradução para as diferentes línguas, a gente vai ver que as peças são, na quase totalidade das vezes, divididas em atos, e os atos divididos em cenas. Seguindo aí uma estrutura que é lá da comédia nova grega. A comédia nova grega era com 5 atos. E a posteriori, essa divisão em atos foi colocada nos textos da comédia romana. Esses textos não eram produzidos Vamos lá, eu acho que o Leandro caiu de novo. Foi. Tivemos uma queda. Já já ele volta.
Voltou. A coisa está complicada com a minha Foi. internet aqui, gente. Peço desculpas para vocês. Mas vamos lá. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vai. Bom, como uma oferecer uma possibilidade de extração dessas peças intrínseca, né, que não seja a posteriori, como foi o caso dos atos, o Marshall vai dizer que essas peças respondem a uma estrutura de sequência entre Diuerbium e Canticum. Tá? Essas peças geralmente começam com Diuerbium, ao qual se segue um Canticum, e essa sequência vai se repetindo durante em um número definido, tá? Indefinido, não fixo, tem 3, 4, 5, 6 repetições dessa estrutura. Então ele vai defender que essas peças eram intrinsecamente estruturadas em unidades determinadas pela métrica chamadas de arcos, compostas por um divérbio inicial, ao qual se segue obrigatoriamente um cântico. Essa estrutura, marcada por mudanças claras na performance dos atores, seria facilmente conhecida pelo público. Isso, uma vez cada grupo desperta públicos expectativas específicas no respeito da performance, mas também das ações que se desenrolarão sobre o palco, ela seria responsável por manter e renovar a nova unidade, a relação com o lar do palco. Seria a maneira pela qual a romana se estruturava de modo a manter um jogo entre expectativa e frustração, ou expectativa e confirmação ativa ali brincando com o seu público. Pois bem, né, essa estrutura de arcos, ela eu assumi essa expressão em arco na tradução. Quando vocês forem ver, a gente tem lá o texto da tradução dividido em arcos, e o texto em latim, né, que ladeia ali a tradução, dividido em atos e cenas de acordo com a divisão tradicional. Eu escolhi manter as coisas dessa forma, uma porque assim fica mais fácil de locar, porque em alguns críticos não referências dessas peças apontando o verso ao qual ela se refere, mas sim falando da cena 2 do ato 3. Então, eu escolhi manter isso no texto em latim, embora a tradução já siga essa de arcos. Além disso, essa duplicidade torna possível também que o próprio leitor consiga enxergar ali quais são as consequências que essa diferença para o andamento de toda a ação dentro da peça. A tradução desses versos, né, ela parte de uma... eu assumo na tradução algo que não é criação minha, mas que já vem sendo utilizado por tradutores das línguas do latim e do grego há muito tempo no Brasil, que é admitir uma equivalência ad hoc entre sílabas e sílabas do latim, as tônicas do português, e entre sílabas breves e sílabas átonas. Na tradução, o pé, porém, né, não foi considerado como uma unidade composicional em português, pelo que não se optou a menção de seu número, possíveis sequências de sílabas que os compõem. Assim, do ponto de vista das medidas, cenários, septenários e octonários, os versos da tradução não estão com um número específico, sendo por medida livre. Em se tratando do ritmo, né, para que fosse mantida uma variação afim àquela dada nos versos em latim, não houve manutenção rígida de uma técnica específica durante o verso, uma atônica ou tônica, né, embora ela tenha sido buscada em diversos momentos. O que vai dizer, portanto, se aquele verso se trata, e aqui pensamento em cenários, septenários e octonários, tá? As canções têm um outro padrão. O que vai dizer para a gente se ali na tradução o verso é jâmbico, é trocaico, vai ter a sílaba do verso. Se a primeira sílaba do verso for uma sílaba átona, então a gente vai estar na presença
de um verso jâmbico, porque a segunda sílaba nesse verso vai ser a sílaba acentuada. O único icto obrigatório do verso, se ele for jâmbico, está na segunda sílaba. Se ele for trocaico, está na primeira sílaba. O leitor do meu livro não vai ter ali um músico do lado dele para iniciar a hora lendo o texto, né? Nem com isso para performar. Não dispõe de outro elemento para reconhecimento desses diferentes padrões métricos que não seja o próprio verso, o próprio texto. Colocar a criança jambo e entroqueu já no inteiro de cada um versos é uma forma de tornar um pouco mais rápida a identificação daquela passagem. A tradução conta também indicações. Isso é um livro, é um tal verso. Isso faz o texto em busca a suficiência para ser identificado como um ou como outro tipo de verso. Tenho alguns exemplos, tá? De como ficar versos na tradução. Cenários jâmbicos, o que eu tenho aqui são os 4 primeiros versos da peça. É o prólogo, portanto, né, o início do prólogo, que é dado pelo Mercúrio, no caso. Então ele vai dizer: tal vós de mim quereis que em vossas transações de compra e venda seja sempre vasto o vosso lucro, que eu guarde, afete os vossos convênios todos, que os vossos negócios e os créditos de todos vós. Então a gente tem a segunda sílaba sendo acentuada, mas a gente não tem a repetição de ato na tônica, ato na tônica, ato na tônica dentro do verso. Em alguns momentos, em alguns versos, isso vai ser mais óbvio, não é uma exigência para esse verso. No caso dos octonários jâmbicos, a única diferença que a gente vai ter na tradução vai ser o tamanho, né? Na performance, quando esse texto sendo executado durante o espetáculo teatral, o musical já serve para diferenciar os dois, posto que o cenário jâmbico nunca é performado com acompanhamento musical. Mas aqui no caso, né, só para exemplificar, nenhuma, pois, destas palavras foi dita aqui erroneamente. Estava eu lá com o pai presente, pois, enquanto combatiam. Essa é uma fala do Mercúrio, um comentário que ele faz sobre algumas coisas que o Sósia tinha acabado de dizer. E aqui a gente tem um exemplo do cenário trocar, tá? O trecho aqui é uma quando ele começa a questionar o fato de ter diante dele um outro sósia, ser ele o verdadeiro sósia. Como eu não sou sósia, o seu malvado, escravo de anfitrião, nossa nau que trouxe não chegou do Porto Pérsico hoje à noite? Por acaso o meu senhor não me enviou aqui? Tô parado aqui ou não? Tem um lampião na mão ou não? Tô falando? Tô desperto? Não fui sovado agora há pouco? Fui, por Hércules que fui. A minha boca ainda está doendo. Diferentemente dos versos de natureza jâmbica, nos trocaicos, primeira sílaba, ou naturalmente tônica, ou tonicizada, por ser um icto do verso. As canções ainda no anfitrião, com 4 canções, 2 delas que eu estou chamando de eminentemente polimétricas, porque foram construídas com mais de um tipo de pé, e 2 delas que eu chamo de eminentemente monométricas, porque foram construídas quase que na sua totalidade por um único pé lírico, né? Um único pé para cada uma das canções. Essas 2 polimétricas são performadas, a primeira por Sósia e Mercúrio, a segunda por Sósia e Anfitrião. Aí, na tradução, eu acabei optando por um verso livre, que me parece ser muito apropriado para recriar a variabilidade rítmica que essas canções polimétricas têm lá no texto em latim. As canções monométricas, para as canções monométricas, eu adotei um outro critério, que foi para o relato do supração do Sósia. Vejam, o Sósia faz um relato de batalha. Ele é anfitrião, ele estava acompanhando durante uma guerra, o anfitrião se ausenta da cidade. É nesse momento que Júpiter se transforma, né, se transveste em anfitrião, para abusar de Alquimena. E o Sósia, quando retorna da batalha para dar a notícia de que eles foram vitoriosos na guerra, ele faz um ensaio
né? Como que eu vou relatar isso? Uma vez que ele não assistiu coisa nenhuma da guerra, covarde como bom escravo plautino, dentro do rio, tomando vinho, pessoas combatidas, ele cria ali um relato para dar conta dessa notícia que ele tem que dar. Uma parte desse relato é uma canção. Essa canção lá no latim foi composta nesse verso chamado de Crético. Para traduzi-la para o português, o que eu fiz foi usar a nossa tradição da poesia clássica greco-latina, um verso que fosse afim à temática bélica. Então, no relato, nesse trecho do relato de Batalha do Sósia, ego é o verso de Alberto Nunes, traduzir a poesia épica greco-latina para o português. Tá? O famoso aí hexâmetro núnico. Para a canção, que é uma canção bastante famosa, o pessoal costuma se referir a ela às vezes como a área de Alcmena, eu escolhi um andamento predominantemente anapéstico em português, né? Ou seja, 2 sílabas átonas seguidas por uma tônica, quase no verso inteiro, só o final do verso, necessariamente anapéstico, por ser um ritmo mais arrastado, um ritmo devagar, muito propício o clima que o Plauto dá para o texto em latim, empregando esse pé lírico chamado báquico. Aqui a gente tem dois exemplos das canções polimétricas, tá? E daí aqui ele vai ser né, uma canção que a gente não percebe ritmo sem a música. É mais difícil perceber isso na polimétrica do que na monométrica. De trabalhos e tarefas liberado, o próprio senhor rico julga possível tudo aquilo que deseja um homem livre. Julga ser justo, mas não julga sobre como é trabalhoso, nem julgará se é justa ou injusta a ordem que ordena. E depois julgo entre o anfitrião e o sósia. Pois me siga, eu sigo seguindo de perto. Tu és um larápio. E agora essa, porque, bom, o que estás me contando não é, nunca foi, nem será. E aqui os exemplos, então, das canções monométricas, o início dessa canção do sósia, né, naquele verso do Nunes, tropas esplêndidas vendo de ambos os lados. São divididos os homens e são divididas as ordens. Nós nossas da nossa maneira e costume. E esse ritmo se mantém durante todos os versos da canção. E o início do lamento de Alcmena não é coisa bem pouco a vida e nos dias vividos, comparado às moléstias, assim compuseram os dias dos homens, decidiram os deuses que a tristeza acompanhe os prazeres. Os exemplos são pequenos, mas são suficientes para mostrar pelo menos o funcionamento desses versos. Depois, na hora da gente do debate, se for o caso, eu posso ler um trecho um pouco mais longo, a escolha de vocês, mas para terminar, eu ainda quero tocar sobre 2 questões, e eu encerro dentro dos próximos 5 minutos, juro para vocês, que dizem respeito à tradução do riso no anfitrião, que também foi uma questão, e depois a serventia dessa tradução para o palco. Tá? Sobre a tradução do riso no anfitrião, diferentes estratégias poderiam ter dadas. E a própria forma pela qual os comediógrafos desenvolveram a comédia romana, tomando dos gregos apenas aquilo que podia fazer rir seu público, licencia ao tradutor posturas das mais radicais. Assim, por exemplo, uma passagem que fosse pouco do ponto de vista cômico para o leitor brasileiro, para o público brasileiro contemporâneo, ou mesmo que pudesse ser problematizada por alguma questão sociocultural, poderia simplesmente ser expurgada ou substituída por outra, de outra peça ou mesmo nova, sem que o tradutor se visse sem saldo no seu próprio objeto. Assim agiram Plauto e Terêncio, que tomaram das peças gregas apenas aquilo que lhes interessava. Isso tem que o tradutor escolha agir dessa forma também. Em se tratando de uma comédia, a problematização do material cômico piada, tendo por base fatos específicos, como referências históricas, sociais ou culturais, alheias a nós ou completamente desconhecidas, é um movimento quase natural. Afinal de contas, tendo-se em vista o fato de que a média busca, dentre outras coisas,
mas fundamentalmente o riso de seu público, é mais do que lícito substituir os motivos cômicos e as piadas mais imediatas por um material que seja efetivo em relação ao público contemporâneo. Porém, uma tradução que se pode dizer funcional, né, que busca desempenhar no público-alvo a mesma função que o original desempenhou no ciclo, não é a única. No anfitrião que traduzi, salvo algumas escolhas vocabulares, não houve qualquer tentativa de readaptação cômica, uma vez que ser engraçada, como se tivesse sido escrita para o público brasileiro contemporâneo, não foi o valor buscado para a tradução, que se pautou principalmente por apresentar a seus leitores as matérias cômicas e as piadas que fizeram rir os romanos do tempo de Plauto. Há uma relação muito profunda, em se tratando desses textos, entre o fazer rir em Roma e os próprios meios de compor a comédia romana, de modo que apresentar o riso se revela uma possibilidade produtiva de contato com esse outro, bastante próximo de nós, mais do que a gente imagina. Assim, cria-se um movimento de conhecimento e de consequente reconhecimento que nos podem dizer e muito sobre diferentes questões que continuam a ser levantadas hoje em dia. Tá? E outro ponto que costuma ser levantado quando falamos da tradução de textos que servem à arte dramática é a adequação dos critérios e estratégias de tradução à encenação. A pergunta é sempre pertinente nesse contexto, especialmente significativa em se tratando da comédia romana, uma forma de espetáculo que tem no texto apenas uma de suas muitas dimensões. Alguns críticos e teóricos, como Florence Dupont, chegam mesmo a considerar o texto da comédia romana como um mero rastro do acontecimento espetacular que ela é. O importante nisso é que dentro desse espetáculo chamado comédia romana, o texto é apenas um de seus componentes e, na argumentação de Dupont, não chega nem mesmo a ser o principal. Não há encenação a partir do texto. É o texto que surge em função da encenação, ou melhor, em função do espetáculo. Nesse sentido, uma tradução do anfitrião que se pretendesse uma tradução pensada para o palco, com o intuito de recuperar seu passado de encenação, deveria, ao menos idealmente, partir de não de um texto, ou do texto anfitrião, mas de uma encenação já devidamente concebida. Assim, a partir desse espetáculo concebido, o texto deveria então ser traduzido e teria o seu valor em função dele. Uma vez que o trabalho de tradução do anfitrião iniciado durante o mestrado e desenvolvido até a forma com que vem a público agora, não se pretendeu um trabalho com um espetáculo anfitrião, senão com um texto anfitrião, o rastro que nos sobrou desse espetáculo, posso dizer que essa tradução não foi pensada para o palco, até mesmo porque seria intenção traduzi-la para que fosse encenada, o que demandaria uma série imensa de questões fundamentais que escapavam tanto ao projeto em si como à minha capacidade e competência, e que definitivamente não se resumem, essas questões, a simplificações como escolhi traduzir assim porque em voz alta me pareceu mais adequado ao palco. Nesse sentido, é lícito concluir que este não foi definitivamente um trabalho para o teatro, mas de literatura e tradução poética. Um trabalho, afirmaria tristemente Florence Dupont, realizado pelo viés vampiresco de Aristóteles. Ainda assim, não é possível determinar a inviabilidade de adaptação do resultado alcançado aos palcos, uma tarefa da qual muito me honraria participar, embora eu seja incapaz de realizá-la sozinha, só em escritório. Pois bem, isso era o que eu tinha para falar a vocês, né? Espero que outras questões possam surgir na hora do debate, para que a gente desenvolva um pouco os assuntos. Aqui eu coloquei só a bibliografia que eu citei, né, mas ajudar o tradutor e comprar o livro, nas melhores casas do ramo, terá acesso a uma bibliografia bastante vasta sobre a comédia e sobre o anfitrião em si. Agradeço muito a paciência, peço muitas desculpas por ter levado tempo do que me cabia, e passo a palavra agora de volta para que o Beethoven dê continuidade aos trabalhos. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos aqui a sua fala, muito esclarecedora, aposto que para muitos
excelente introdução e para outros uma discussão já bastante pertinente, com levantamento de questões que fazem muito sentido para muita gente que está aqui. E ajuda, acho que vai ajudar bastante a própria fala do Rodrigo, que agora tem pavimentado o seu caminho para continuar, assim como foi Terêncio, que já tinha pavimentado o seu caminho por esse tal Plauto aí. E aí, então, na verdade, fica o Rodrigo agora com a contraprova. Ele me fala desse Terêncio aí, o que ele fez de diferente desse Plauto? O que tem de igual? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Leandro. Então, eu queria também agradecer o convite do Beethoven, do laboratório, da Grace, esse pessoal da UF que está sempre muito acolhedor e fazendo coisas muito bacanas, agitando aí o mundo das clássicas na pandemia, e o mundo da tradução, né, no núcleo de tradução e criação, junto com o laboratório de estudos clássicos, tem feito um trabalho maravilhoso. Fiquei muito feliz de participar. Fiquei muito feliz com aquela apresentação toda elogiosa que você fez da gente ali, mas, enfim, eu espero falar pouco, de verdade, porque eu também não tenho mais trabalhado muito com comédia, mas especialmente porque eu acho que o Leandro fez uma apresentação magnífica e uma aula, né? O Leandro sempre me deu um orgulho gigantesco pelo trabalho que ele fez. A gente começou isso há muito tempo. Eu comecei o Terêncio mais ou menos na mesma época que ele começou o Plauto, eu nem lembro mais quem fez o que antes. Então, é coisa de 2010 mesmo, como ele estava falando. A coisa vai muito tempo lá atrás. Demorou muito para sair. O Terêncio saiu antes. Eu acho que porque eu sou um pouco mais cara de pau, e eu fiquei enchendo o saco, coitada, da Regiane, a dona da Autêntica, a editora, e eu fiquei muito em cima, porque esses livros estavam lá, prontos para sair há muito tempo. E o Oséias Ferraz, que é o editor da coleção, que é uma pessoa também muito querida, que convidou a gente para fazer parte dessa coleção, que é maravilhosa, ele já tinha dado o ok, os livros estavam prontos e tudo, e estava tudo muito, enfim, enrolado. Eu fiquei lá, né, batendo na porta dela, e no fim, acho que acabou saindo o Terêncio antes por causa disso. Mas o Anfitrião do Plauto é muito mais interessante, sem dúvida nenhuma, é uma peça, é verdade, não estou só puxando o saco do Leandro, não, é uma peça que me inspirou muito também com o meu trabalho com comédia romana por muito tempo. Eu tinha até esquecido de mostrar, né, ainda bem que o Beethoven mostrou no começo, esse livro aqui, que foi resultado também de um trabalho de muitos anos, Anfitrião, sobre o Anfitrião, um livro enorme, Comédia e seus duplos, o Anfitrião de Plauto, um livro que tem 18 capítulos, enorme, que conta com a participação da Lilian Nunes da Costa, orientando da Isabela, que continua trabalhando comédia, participação da Josiane, que está vendo a gente aqui, minha amiga, colega, também doutora em letras aqui pela UFPR, participação do Sérgio Maciel, do Leandro também, um texto muito legal sobre... O que a gente fez aqui foi pegar o Anfitrião desde a Antiguidade até o século XXI, em todas as suas... Todas não, mas grande parte das suas recepções, e escrever um capítulo mais ou menos para cada um. Então tem Mulher, tem Camões, tem... só não tem Antônio José da Silva, devia ter, mas acabou não tendo. Tem Guilherme Figueiredo, tem até século XXI, Saramago, um monte de coisa. É um livro que me dá muito orgulho de ter feito. Demorou muito tempo também para sair, deu um baita trabalho. E o Terêncio é a mesma coisa, né? Ele sair agora, para mim, é uma alegria, uma felicidade, porque eu já não me sinto mais muito autorizado para falar de comédia romana. Eu acabei publicando tudo que eu tinha pensado a respeito. O livro também de 2015, que é resultado do pós-doc, saiu na Inglaterra, autoperformativo. Ele acabou sendo recriado também, então tem um pedaço dele que saiu em português na revista Letras Clássicas da USP, tem um pedaço dele que saiu como pós-fácil do Terêncio, né? Então eu acabei traduzindo eu mesmo para o português e adaptando alguns, quase tudo que tem naquele livro já saiu em português também. Até porque ele é muito caro, ele é de uma editora que faz impressão sob demanda também, e para bibliotecas e tal, então um livro que custa 42 libras, que hoje deve ser, sei lá, uns 8 mil reais, não sei quanto que está o câmbio da coisa, né? E também o Leandro mencionou uma outra coisa que deu muita alegria para a gente fazer nesse processo todo, que foi o livro da Florence Dupont, Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental,
em que ela fala sobre teatro em geral e sobre a posição que ela defende, que é uma posição anti-aristotélica do teatro, né? Basicamente, a frase mais impactante do livro, que chama atenção para ele, é que se a gente hoje vai para o teatro e fica entediado, a culpa é do Aristóteles. E para falar quais seriam os modelos de teatro não aristotélicos e como eles funcionariam, ela fala, em especial, da comédia latina, comédia romana, e da tragédia grega, e de como Aristóteles estragou tudo com uma leitura normativa, na poética, e é um livro muito polêmico, impactante, bonito, também que eu traduzi junto com a Josiane, junto com o Sérgio Maciel, junto com o Marcelo Burchard, enfim. E esse foi, no fim, o trabalho que eu acabei fazendo, né, e por conta também de um convite do Oséias, lá da Autêntica, eu comecei a traduzir o Lucrécio e estou terminando hoje, amanhã, a revisão final para entregar, e vai sair, eu espero, ainda esse ano, pela mesma coleção, uma coleção que tem feito um serviço muito bonito e positivo para as letras clássicas no Brasil. Saiu recentemente o Calímaco do Guilherme, já tinha saído o Propércio do Guilherme, saiu o Gilgamesh do Jacinto, saiu As Medeias Latinas do Márcio, tem um Virgílio completo para sair, tem um Horácio para sair, do Guilherme também, e tem o Lucrécio. Então, eu espero que a gente possa... Oi? Os Fastos também. E eu espero que o Virgílio completo, então, Francisca, tem uma tradução nova da Eneida, em versos, e a republicação das bucólicas do Raimundo, as geórgicas do Márcio e o apêndice virgiliano do Márcio também. O Márcio traduziu vários, inclusive Utopia, do Thomas Moros, também para essa mesma coleção. Utopia que o Leandro também traduziu, pela editora Vozes. Ele não mencionou aqui os outros trabalhos importantes dele, como, por exemplo, a tradução absolutamente magnífica da Tebaida que ele fez no doutorado. É um negócio, assim, é surreal de bom, e que a gente vai ter que acorrentar o Leandro para ele terminar, porque ele fez só metade. E a tese ficou com 1.300 páginas, ou alguma coisa assim, então ele torturou a banca, e agora ele vai ser torturado para terminar essa Tebaida, porque a gente precisa disso. Então, eu me sinto feliz de falar da comédia romana aqui. Tânia, o tradutor da Eneida em verso, eu preciso lembrar o nome dele, deixa eu dar uma olhadinha rápida no computador aqui. É um professor já aposentado. Ele fez uma tradução muito interessante, isossilábica, da Eneida, que quer dizer que cada verso ele usa o mesmo número de sílabas em português que tem no latim. Ele é um tradutor que já tem muita coisa feita, o nome dele, desculpem a minha falha de memória, é João Carlos de Melo Mota. Tá? Esse box do Virgílio está para sair, talvez ainda esse ano. Enfim, eles tiveram que reprogramar uma série de coisas da coleção por causa do impacto que a pandemia teve no mercado e tudo o resto. Mas, enfim, aí no fim das contas eu vou colocar o nome dele aqui no chat, que fica mais fácil de vocês buscarem alguma coisa a respeito. Ele tem um trabalho muito interessante, inclusive como poeta, que escreve em latim. O João Carlos, eu não conheço pessoalmente, eu fui conhecer por causa da tradução, e eu fiquei bastante impactado com o trabalho dele. João... tem uma pergunta do Otávio ali que eu gostei, que eu vou acabar usando depois para falar sobre o meu trabalho. Mas eu vou, então, resumir a questão aqui sobre o que me interessa, né, no Terêncio e no Plauto, e ler uns trechinhos, porque, basicamente, eu fiz a mesma coisa que o Leandro. A tradução tem critérios muito parecidos. Na época, não tinha outros modelos ainda de recriação dos metros latinos da comédia romana em português, tirando a do Barão e a do Leonel da Costa Lusitano, e de lá para cá muita coisa aconteceu, e eu estou bastante feliz de ver que o Beethoven, todas as pessoas que trabalharam com Plauto, também a Isabela Tardim Cardoso, da Unicamp, e as orientandas dela que trabalharam com Plauto, com Terêncio, continuam esses trabalhos super importantes. O Beethoven, com todo o pessoal que ele está criando e gerando, aí, gestando, né, a Heloíse trabalhando com Terêncio, o Renan trabalhando com Plauto, a coisa é muito bonito de ver, porque eu, como uma pessoa que não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, desde os meus, sei lá, 10, 12 anos de comédia romana, eu acabei deixando um pouco de lado. Mas eu me orgulho muito desse trabalho, eu gosto muito da comédia romana, eu acho que tem
a gente precisa ler mais. Por isso que eu insisti bastante para o Terêncio sair pela Autêntica, para que ele pudesse ter uma visibilidade um pouco maior, porque ainda que Plauto tenha lá várias traduções recentes, tem o Anfitrião da Lilian, tem a Casina da Carol, tem o Púnicozinho do Beethoven para sair, tem o Anfitrião do Leandro, tem um Anfitrião novo, que é uma adaptação infanto-juvenil, de um cara que acabou de sair também, eu esqueci o nome dele, peço desculpas. Tem bastante coisa de Plauto, bastante assim, muito menos do que deveria, né, porque afinal de contas das 21 comédias dele, a gente tem talvez mais da metade que não tem tradução, ou eu estou um pouco equivocado. Tem um trabalho recente do Beethoven e do Renan sobre as traduções de comédia no Brasil, em português, que eu recomendo, não tenho a referência imediatamente, o Beethoven pode colocar ali, mas enfim, o Terêncio tem muito pouco. Então tem a Aline da Unicamp, que estava trabalhando com isso, se não me engano, no mestrado, não sei se ela já está no doutorado, tem a Heloíse no mestrado da UF, trabalhando com Terêncio. José Carlos Aragão, obrigado, Felipe. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu conheço um dos editores da editora que me disse que o livro tinha saído, eu estou para dar uma olhada. Inclusive, queria saber se alguém já leu e o que acha dessa tradução. Acho interessante que tenha adaptações. Eu mesmo já quis escrever uma reescrita do Anfitrião, porque eu acho uma das peças mais incríveis de todos os tempos. Mas a minha escolha pelo Terêncio foi um pouco também por conta disso que o Beethoven acabou de falar, quando ele me deu a palavra, que a crítica tradicional de comédia romana, mesmo os especialistas em comédia romana, até muito pouco tempo, desconsideravam a comédia romana como mera cópia da comédia nova grega, e era sempre aquele papo de imitação, não tem muito valor em si mesmo, aquela coisa toda de coisa secundária e todo o resto. E o Terêncio é pior ainda, porque dentro desse conjunto ele acaba sendo secundário com relação ao Plauto, porque o Plauto, se ele é o que o Leandro chamou de Malmsteen da métrica latina, eu diria Newport, até coloquei ali no chat, porque eu acho que o Malmsteen é um pouco chato. O Terêncio acaba sendo tradicionalmente visto como um autor que saiu do mundo da comédia. Ele é o último autor do período efetivo da comédia romana, no período republicano. Depois dele, a comédia acaba, ele morre cedo, com 36 anos, ou 26, depende da data que se aceita do nascimento dele. Ele só produziu 6 peças, uma delas foi um desastre, A Sogra, ela teve que ser reencenada 2 vezes, porque o pessoal simplesmente saiu no meio, era chato, tá? Mas o que acontece? O Terêncio não é chato, e normalmente ele é visto como um cara chato, e depois do período da comédia, ele acaba sendo adotado como autor de escola entre os romanos. Ele passa a ser considerado um autor de elocução erudita, ele vai ser tão importante, quase tão importante quanto o Virgílio para a educação romana, e ele vai ser considerado um cara mais limpinho do ponto de vista moral, do que o Plauto, por exemplo, que era mais escrachado e tal, e não pegava tão bem usar Plauto para dar aula para as crianças, né? Só que, assim, essa leitura chapada, aristotélica e moralizante do Terêncio estragou muito a reputação dele. E as pessoas ainda tendem a associar o Terêncio a aquelas frases de efeito, do tipo, eu sou um ser humano, nada do que é humano me é alheio, que é uma frase muito famosa, né? Errar é humano, é uma frase que está numa peça do Terêncio. Agora, assim, eu sou um ser humano, nada do que é humano me é alheio, é uma frase falada por um velho fofoqueiro para o vizinho dele, que é outro velho fofoqueiro, porque ele está se metendo na vida do outro velho, e o velho fala assim, não quero saber de você perguntando da minha vida, para de encher o saco. Ele fala assim, não, mas é que eu sou um ser humano, tudo que é humano me interessa. Não tem nada mais engraçado do que isso num nível em que você não está esperando só piada de pum e xingamento, né? Então, assim, a comédia romana tem um potencial muito grande de refinamento irônico e cômico, e também por conta de tudo que o Leandro falou, de uma espécie de florescimento virtuosístico, do ponto de vista musical, do ponto de vista poético, do ponto de vista da encenação, da performance, e daí eu remeto ao trabalho da Florence Dupont, para vocês entenderem um pouco melhor como isso é importante, e também volto para a fala do Leandro. Eu acho que o que o Terêncio precisava era de uma tradução que fosse mais ou menos engraçada, sem que ela fosse escrachada, porque ele não é escrachado, né, e poética, porque ele é um excelente poeta, assim como Plauto, né, é um texto magnífico. E das 6 comédias do Terêncio, os Adelfos é uma delas que talvez a gente consiga aceitar melhor hoje. Tem algumas
comédias do Terêncio e do Plauto que são muito problemáticas do ponto de vista, de vários pontos de vista, mas, por exemplo, o Eunuco, que é uma comédia bastante engraçada, ele tem um problema seríssimo, que acontece um estupro durante a peça, né? E o personagem que comete o estupro, que é um desses adolescentes jovens de comédia aristocratas completamente irresponsáveis e imbecis e completamente estúpido, como todos os jovens de comédia, ele fica se gabando, né? As descrições da violência sofrida pela mulher são feitas de modo cômico e bastante virulento, né? Como se ela estivesse, de fato, sofrendo muito, e isso vira objeto de riso. Nas leituras mais contemporâneas a respeito disso, por exemplo, da Sharon James, puxa, acho que tem bastante texto da Sharon James, inclusive saiu recentemente na FAUS, que é um texto sobre comédia romana e violência sexual, traduzido pela Maria Ziareski, que foi uma tradução que eu orientei também, que é um texto muito importante sobre isso. Tem também uma leitura crítica dando conta um pouco do fato de que esses perpetradores de violência sexual na comédia, muitas vezes são retratados de forma bastante negativa pelos poetas, tanto Plauto quanto Terêncio, tá? Como se houvesse, de fato, ali uma crítica bastante severa, não só da violência sexual, mas também das relações sociais. Então, muitas vezes, a gente vê, por exemplo, especialmente no Plauto, que o escravo é a figura efetivamente mais maravilhosa da peça. Ele é o cara que domina todo o enredo da peça, é o cara que engana absolutamente todo mundo, e ele faz isso especialmente enganando os aristocratas, o velho rico e o filho burro desse velho rico que só quer saber de gastar dinheiro do pai com bebida, com mulheres, etc. Então, existe uma leitura bastante interessante e atual, importante, sobre essas comédias, para tentar também evitar que a gente simplesmente cancele esses autores, né, porque a cultura do cancelamento é um fato, e a gente está vendo isso acontecer, mas acontece que existem modos diferentes de olhar para essas relações. Tem um livro muito importante puxa, esqueci o primeiro nome, da McCarthy, que é Slaves and Masters in the Plotting Comedy, uma coisa assim, eu perdi a referência, talvez Beethoven conheça, em que ela tenta mostrar que a relação entre escravos e senhores na comédia romana, ao contrário do que pode parecer numa leitura mais simples, ela é muito mais revolucionária, como se a gente estivesse, de fato, lidando com... o Plauto, por exemplo, supõe-se que tenha sido um escravo, um liberto que escreve comédias em que os escravos são muito... Kathleen, obrigado, McCarthy. Os escravos... Portanto, ele é um escravo escrevendo escravos que são protagonistas e que enganam as pessoas ricas e burras. O Terêncio é um ex-escravo do norte da África, de Cartago. Isso, Slaves, Masters and the Art of Authority in Plot-Time Comedy. É maravilhoso esse livro. Então, a gente tem que falar sobre essas coisas. E, no fim das contas, os adelfos apresentam também problemas muito importantes para a gente, do ponto de vista de uma leitura contemporânea. Porque, no fim das contas, a grande questão da peça é a educação. É a educação dos filhos. Resumidamente, a comédia tem o seguinte problema. Tem dois irmãos, adelphoi, em grego, irmãos. Eu até falei para a editora, a gente podia traduzir por os irmãos, ia ser muito legal. Mas aí ninguém ia saber do que se trata, as pessoas iam comprar achando que era uma coisa e era outra. Mas no fundo é sobre isso, é sobre irmãos, pais e filhos. Tá? O que acontece com esses irmãos? Eles são velhos, um deles é um cara muito sorumbático, desagradável, extremamente misantrópico, que mora no campo, e o outro deles, e esse daí é viúvo, o Dêmia, o outro deles mora na cidade, nunca casou, chama Micião, é um velho rico, boa pinta, gente boa, tá sempre se dando bem com todo mundo gosta dele, etc. E o Micião teve 2 filhos. Não, o Dêmia teve 2 filhos, desculpem. O Dêmia teve 2 filhos, mas como ele mora no campo, e trabalha muito, sofre muito, a vida é muito difícil, ele deu um filho para o irmão dele criar, né? Então, o filho criado na cidade, que é o Ctésifo, o Ésquilo, desculpem, nossa, gente, eu estou confundindo aqui os nomes. O filho criado na cidade, pelo pai, gente boa, e o filho que foi criado no campo, sob uma educação mais severa. Então, tem 2 modelos de educação sendo apresentados, um deles é uma educação bastante rígida, controladora, em que o pai, Dêmia,
compara o trabalho de um pai na criação do filho com o trabalho de um dono de escravo, né, que tem que manter o escravo funcionando à base de ameaça e violência, e o outro é um pai completamente liberal, que fala, não, meu filho pode fazer o que ele quiser, e no começo da peça, a gente fica sabendo que o filho, supostamente bem educado pelo pai rigoroso, pediu ajuda para o filho do pai gente boa, porque esse filho do campo, o Ctesifo, estava apaixonado por uma prostituta, mas não tem dinheiro para comprar. Na comédia romana é típico que as prostitutas sejam vendidas por ano ou por o resto da vida, né, não é por hora. E ao invés de comprar essa prostituta, ele e o irmão dele, que é mais alto, mais forte, mais velho, sei lá o quê, vão até a casa do proxeneta, que é o cara que comercia mulheres, e que está prestes a vender essa moça para um soldado. Geralmente o soldado é essa figura também bastante ridícula na comédia, que é um cara rico e supostamente muito violento, forte, mas ele é sempre enganado, ele sempre se acha muito, é um tipo da comédia, e ele está prestes a vender essa moça, e o jovem vai lá para ajudar o irmão dele, e bate, quebra a porta do proxeneta, bate no proxeneta, leva os escravos lá para dar uma surra nele, para roubar a prostituta dele, porque o irmão dele está afim. E aí tem todo um problema na comédia, porque ficam achando que quem roubou, como quem bateu e destruiu a porta, etc., é o filho supostamente bem criado, ficam achando que foi ele que fez aquilo para ele mesmo. Só que esse muito bem criado, ele recentemente tinha engravidado uma moça com a qual ele não é casado, de uma família pobre, cuja mãe é uma viúva, e que está sofrendo porque o bebê está para nascer, como costuma acontecer na comédia romana, ele vai nascer durante a peça, e aí ele não pediu para o pai dele, tipo, para casar com ela, para resolver a situação e tal, ele vai pedir durante a peça. Aí ele chega e fala, não, pai, eu ia falar isso para você, mas não falei. E o que acontece é que esses dois modelos de educação vão ser contrapostos, porque o pai sorumbático, Dêmia, o cara misantropo, ele está o tempo todo criticando todo mundo, porque ele acha que só ele sabe como educar os filhos, só ele sabe quais são os bons valores morais, só ele sabe de tudo e todo mundo não sabe nada. E, no fundo, ele não sabe de absolutamente nada, porque ele está sempre errado na peça, e ele está sempre sendo enganado, especialmente pelo escravo Ciro, que é uma figura maravilhosa. No fim das contas, a peça tem uma reviravolta de enredo, em que esse personagem misantropo, ele se propõe a uma mudança de caráter, ele vai se transformar no cara bonzinho, no cara gente boa, para ver o que acontece. E aí eu não vou contar porque é spoiler, o final é maravilhoso. Né? Então, tem um final com uma grande revelação. Quem é que ganhou, o pai bonzinho ou o pai durão? Né? E no fundo, tudo acaba nesse ponto que me parece bastante relevante pensar no caso da comédia, que é uma comédia, não é um tratado moral, é uma comédia, não é um tratado filosófico, é uma comédia, não é um livro sobre educação, não é uma tese. E a gente fica muito viciado numa leitura crítica mais tradicional, que diz que o Terêncio é um cara que educa, é um cara que expõe valores morais mais elevados e não sei o quê, e no fundo ele só está tentando fazer graça. Ele está tentando fazer graça, expondo, né, de maneira bastante crítica e satírica, as mazelas sociais da época. Então, a comédia romana, assim como a comédia nova grega, é uma comédia que a gente costuma chamar de proto-burguesa, uma comédia sobre famílias e jovens, pais e filhos, casamento, geralmente acaba com casamento. É tipo uma pré-novela da Globo, ou também depois a gente vai ter no romance grego um modelo muito parecido, nos filmes de Hollywood, coisas muito parecidas, e assim por diante. Então, é um texto muito interessante, muito atual, muito engraçado, muito divertido, e que eu achei que podia representar bem o Terêncio nesse momento em que faltam, né, traduções do Terêncio no nosso mercado contemporâneo. Tudo bem, a gente tem a do século XVIII, um decassílabo, que é muito legal, do Cândido Lusitano, mas, assim, é do século XVIII, né? Mesmo na estante virtual, a edição de 45 é cara e escassa, não dá, a gente tem que fazer isso circular, né? Então, um pouco por isso que eu escolhi essa peça, que eu gosto dela, que eu acho que ela pode interessar a um público geral, não classicista, mas eu segui os critérios que o Leandro apresentou, né? Fazer uma tradução rítmica, que não seja muito estrita, porque depois a gente foi tentar coisas mais estritas e é bem difícil mesmo, o Plauto e o Terêncio são muito virtuosos, mas ao mesmo tempo uma pessoa pode ler sem perceber que se trata de uma coisa que foi
criada para ser rítmica e deixar a leitura fluir. A ideia era que soasse bem, e ao mesmo tempo eu tenho critérios, que são critérios que eu uso também no Lucrécio, que eu estou terminando de entregar agora. O Lucrécio eu estou fazendo em exâmetros brasileiros, então também uma adaptação dos exâmetros do Carlos Alberto Nunes, com alguma flexibilidade. Mas o outro critério é um critério de ultraliteralismo não conservador, na medida em que eu não faço ultraliteral porque eu acredito que é o único jeito de fazer, nem porque eu acho que é o jeito certo de fazer, mas é porque eu acho que a nossa língua soa bem quando ela é colocada em contraste direto com o latim, e quando a gente vê o estranhamento, a estranheza de uma língua que é nossa, mas que está parecendo uma outra coisa que não é. Então, para fazer o latim soar através do português, como se fosse um palimpsesto, como se fosse um espelho. Então, eu não adoto o ultraliteralismo por achar que tradução tem que ser fiel, tem que ser literal. Não, tem vários jeitos de fazer tradução, todos são muito bons. Se o projeto for bem explicitado e executado, a tradução pode ser maravilhosa de qualquer maneira. Mas aí eu fiz isso um pouco por conta desse grande critério mesmo. Então, a manutenção do ritmo, a manutenção vocabular, às vezes tem umas coisas bem esquisitas que eu deixo, às vezes uma ordem de palavra bastante bizarra e assim por diante, o verso a verso, tudo isso é parte desse critério geral. Eu vou ler só um trechinho, daí eu já encerro, e aí, se der no final, eu faço um merchan do trabalho do Lucrécio, porque eu estou dando um curso de graduação sobre ele agora, e eu estou deixando as aulas todas gravadas num canal do YouTube para quem quiser ver. Eu acho que isso é muito bacana, porque no fim das contas a gente precisa também sair um pouco da academia, assim como vocês estão fazendo aqui, né, colocando 70 pessoas à tarde, no meio da semana, para falar sobre comédia romana. Isso é maravilhoso. O link do canal eu vou colocar aqui para vocês, mas eu posso colocar no final para não atrapalhar agora a leitura, só um pouquinho que eu já mando, tá? Eu vou ler só um trecho, que é um trecho que eu gosto muito, que é quando o Ciro, que é esse escravo enganador, que está tentando ajudar os meninos a se livrar do problema causado pelo roubo da prostituta, ele encontra o Dêmia, que está muito furioso, achando que está acontecendo alguma coisa, ele sempre acha que a culpa é do filho do irmão dele, que é filho dele, mas que foi criado pelo irmão. Quando, na verdade, a culpa é do próprio filho dele, só que ele acha que o filho dele é bonzinho, e o filho dele foi lá pedir para o irmão dele quebrar a casa e a cara do proxeneta, né? Então, o Dêmia chega, verso 355. Otávio já amando, fica tranquilo. E aí o Dêmia está aparecendo muito revoltado. Ele fala, morri! Ouvi dizer que o filho meu, Ctésifo, esteve junto com o Ésquino no rapto. Só resta o mal a mim, o pobre, se até mesmo ele, que vale alguma coisa, se conduz à iniquidade. Onde é que vou achá-lo? Creio, foi levado a algum bordel. Aquele impuro deve ter persuadido. Pois vejo Ciro vindo, vou saber onde é que está. Mas ele é da mesma gangue, se percebe que eu procuro o filho, o traste nunca me dirá. Não vou mostrar o que eu quero. Aí o Ciro, a coisa toda ao velho, e de que modo nós narramos tudo em ordem. Jamais eu vi maior felicidade. O Ciro, então, percebeu que o Dêmia estava chegando, percebeu que o Dêmia não percebeu que ele estava falando com ele, e falou em voz alta uma coisa mentirosa, para o Dêmia achar que ele está falando que ele, Ciro, estava bravo com o comportamento dos jovens, e para o Dêmia achar que o Ciro está do lado dele. Então, esse é um escravo esperto da comédia, tá? Isso não acontece na comédia. Por quê? Porque um personagem só fala com o outro quando eles são formalmente apresentados em cena. Então eles falam, quem estou vendo chegar? O outro fala, nossa, estou vendo alguém chegar. Aí ele fala, mesmo, quem será que é? E aí quando eles finalmente viram um para o outro, começam a falar, que existe um diálogo, mas o Ciro aqui já está subvertendo várias convenções, porque ele viu de longe e ele começou a inventar uma coisa que ele nem avisou o público que ele está inventando. Então ele vai inventar essa história de que ele foi lá denunciar o comportamento dos jovens para o outro pai, o Micião, porque ele percebeu que o Dêmia está chegando. Aí o Júpiter, já sendo enganado, diz assim, o Dêmia, já sendo enganado, diz, Júpiter, que estupidez do homem. Por quê? Porque o Ciro inventou que o irmão dele velho ficou feliz de saber que os dois filhos estavam envolvidos no roubo de uma prostituta. Mas é mentira, porque o Ciro está o quê? Está tirando sarro do Dêmia. Aí ele, que estupidez do homem. Aí o Ciro continua, e louvou o filho, a mim que dei conselhos, muitas graças deu. E o Dêmia, explodo. E o Ciro,
Ali mesmo, contou todo o dinheiro, além de tudo deu para os gastos extras, meia mina que já gastei bem ao meu gosto. Então ele diz, o outro velho deu dinheiro para comprar essa prostituta. Mentira, tá? E o Demian, ai de mim, se queres algo bem cuidado, a esse aí confies. Tipo, esse aí é que faz as coisas direitinho. Mentira, porque, né, ele está sendo irônico. E aí o Ciro finge que acabou de ver o Demian e fala, olá, ó Demian, a ti não tinha visto, como estás? Ele diz, como eu estou, não posso ver razão suficiente em vós. E o Ciro, é mesmo inepta, e para dizer a verdade, até absurda, essa razão. E aí ele vira para o escravo que está do lado e fala, limpa os outros peixes, Dromo, por hora deixa o congro aí brincando na água. E quando eu voltar, o desossamos, antes não. E o Demian continua, tais flagelos. E o Ciro, mas eu também não gosto, eu grito sempre. E aí ele vira para o escravo e começa, Estefânio, cuida que macerem os peixes da salmoura direitinho. Então ele tá, tipo, tirando da cara do velho, porque o velho tá lá surtando e ele, eu tô mandando meus escravos aqui para fazer o almoço. E o Demian, deuses, será que ele acha que perder meu filho é algo digno de louvor ou sua obrigação? Me vejo a ver o dia já em que, desesperado, daqui ele irá fugir para o exército. E o Ciro, Demian, assim é o bom saber. E não só ver o que já está sob os seus pés, mas até mesmo as coisas que virão. Tipo, você que é sábio, né? E o Ciro sabe que o Demian não sabe nada. Esse escravo está simplesmente tirando sarro da cara do velho. E o Demian, então, já está na vossa casa a citarista, a musicista, já compraram? Ele, sim, está lá dentro. Desgraça, vai ficar em casa? Que loucura isso, o Ciro responde. Que loucura. E o Demian, um absurdo. E o Ciro, é inépcia do pai, ou mão aberta. Aí o Ciro olha para o velho e fala assim, grande diferença entre vós, enorme mesmo eu vejo, não porque estás presente. Tu, na totalidade, és nada, exceto sapiência, e ele, sonho. Acaso deixarias tu, teu filho, fazer tais coisas? Bom, eu vou parar por aqui, porque o Ciro está falando, ele acabou de ajudar o filho a roubar a prostituta, e está falando para o velho, você que é um cara muito sábio, você nunca ia deixar seu filho fazer um negócio desse. Então, veja, é bastante... claro, dentro do contexto em que vocês consigam entender o que está acontecendo, fica mais fácil, né? E suponho que em cena, com bons atores, ainda melhor. Mas é um autor de excelente, de altíssimo nível de comédia, não porque ele é moralizante, não porque ele é certinho, não porque ele é bonzinho, não porque ele limpou o Plauto de tudo que tinha de sujo, ofensivo, mas porque ele tem uma outra abordagem, e a abordagem dele o gênero da comédia já está um pouco saturado, então ele vai pegar tudo que as pessoas já conhecem sobre o gênero e vai virar ao contrário, vai pegar a maquininha e vai começar a mexer nas convenções. O que o personagem normalmente faz, ele não faz mais. Então ele vai trabalhar com o gênero já desgastado, de modo a tentar produzir inovações dentro desse gênero, né? Eu falo bastante sobre isso no pós-fácil que está no livro, que é derivado do meu livro lá de 2015, mas eu não vou ter tempo de expor muito isso aqui, né? Só respondendo uma pergunta antes de começar a discussão sobre como o Aristóteles entra nessa discussão, justamente nesse ponto, o trabalho da Florence Dupont tem sido mostrar, ela tem um livro recente, que já não é mais tão recente, 2012, chamado Teatro Romano, que não foi traduzido ainda para o português, com o Pierre Letessier, que ela escreveu junto com ele, em que ela fala exatamente dessas convenções muito rígidas da comédia, que quase tudo que acontece na comédia a gente já sabe prever, o público já conhecia, tanto do ponto de vista estrutural, que o Leandro apresentou sobre as sequências de modos espetaculares, tanto quanto com relação a figurino, máscara, o que cada tipo de personagem faz, o pai é sempre burro, revoltado, e é enganado com facilidade pelo escravo, e assim por diante, mas o que esses autores de fato fazem é pegar essas convenções e trabalhar com elas de maneira criativa. Então, se a Florence Dupont trabalha com essa noção de espetáculo, de performance pré-textual e não aristotélica, o que ela está tentando dizer basicamente é que as prescrições aristotélicas da poética são, quase todas elas, prescrições muito mais ligadas a uma textualização posterior dessas peças, tanto da tragédia grega, no caso dele, falando na poética, quanto da comédia romana, que desconsideram o elemento espetacular, desconsideram a atuação, desconsideram a música, desconsideram o espetáculo como um todo, e assim por diante, e também essa
proposta muito típica da comédia romana, que é fazer parecer que aquilo está sendo subvertido, quando, na verdade, as convenções ainda estão lá. Enfim, tem um jogo muito complicado, muito interessante acontecendo aí, mas eu acho que eu já me estendi demais. Vou colocar o link das aulas do Lucrécio, se alguém quiser acompanhar, e agradeço bastante pelo tempo que vocês ficaram aqui ouvindo a gente. Volto a palavra para o Beethoven. Brigadão. Obrigado, Rodrigo, pela fala, que fez um passeio aí por vários caminhos e que foi, obviamente, muito, muito esclarecedora, e deu conta de chamar atenção para essa característica do Terêncio como um inovador. É uma forma também de a gente ver o Terêncio e tirar ele de algum lugar da crítica do passado mais conservadora, que via no Terêncio um continuador um plauto mal feito ali, né? Então, essa revisão da crítica do Terêncio tem inclusive dado mais humor para o próprio Terêncio. No processo de ler o Terêncio com a Heloíse, eu mesmo estou me desfazendo de certos preconceitos, talvez de anos aí da leitura da crítica antiga, que é antiga, que eu quero dizer, da nossa crítica aí da década de 60, 70, o Terêncio é engraçadíssimo, às vezes. Assim, que muitas vezes é de um humor que a gente chamaria de mais fino, mais elegante, mas na hora que você pega, na hora que você pega a piada, é muito engraçado o que ele tá fazendo ali. E para quem tiver interesse, falou aqui no Leque UF da Quarentena também umas semanas atrás, o Giuseppe Pezzini, lá de Sant'Andrew, sobre como o Terêncio faz isso com a própria concepção de realismo. O Terêncio tipicamente entendido como um poeta que tinha uma encenação, tinha um trabalho mais próprio, mais realista, mas respeitando mais os valores, os conceitos de um certo realismo. O Beppe tenta fazer essa desconstrução, mostrar que o Terêncio, na verdade, estava se valendo de uma ideia de realismo para desconstruí-la, para exatamente brincar com isso, né? Que bacana. Bom, como as falas foram muito interessantes, e aí a gente acabou estendendo um pouco, foram 2 falas, a gente vai acabar ficando com um menor tempo de discussão. Eu peço desculpa a todo mundo, infelizmente, mas não queria que a gente passasse muito de 2 horas de apresentação total. Porém, a gente pode iniciar uma discussão. Eu tenho certamente perguntas para fazer, conversas para imprimir aqui, mas queria primeiro que o pessoal aí que está assistindo, que talvez tenha menos chance de diálogo com o Leandro ou com o Rodrigo, interaja primeiro. Então, alguém tem alguma questão, observação, pode mandar no chat, pode fazer pergunta por áudio, por vídeo, sintam-se à vontade. Eu vi ali um comentário da Francisca, que ela não vai poder fazer o curso, mas ali no YouTube as aulas elas são ao vivo, mas depois elas ficam gravadas, então já tem as 4 primeiras e vai ter mais 2. E eu esqueci de comentar, como tem bastante gente aqui que é estudante de pós-graduação, eu vou começar um curso na pós-graduação em letras da UFPR sobre Lucrécio, em setembro, e aí vou usar essas aulas também, mas eu também vou abrir vaga para aluno especial, então assim que tiver alguma notícia sobre isso, vai ter ali, acho que no meu Instagram, ou vocês pegam meu e-mail depois com Beethoven, tá? Mas vai começar em setembro. E aí dá para fazer como aluno inscrito, aluno especial, para quem for aluno já formado em graduação. Desculpem ficar fazendo merchan do Lucrécio, mas acho que também é um autor extremamente importante. É o lugar certo. Exatamente. Rodrigo, obrigada pela fala. Eu acho que não só eu, Beethoven, teve o prazer de te ouvir. Peço desculpas ao Leandro. Tá com eco para vocês? Não. Para mim tá. Leandro, eu cheguei atrasada, porque a gente está em quarentena, mas a gente não deixa de trabalhar, e eu tenho coordenação, enfim. Já que vocês abriram para as perguntas, eu gosto de aqui gerenciar um pouquinho. Tem uma pergunta do Otávio. Né? Você falou um pouquinho da Dupont, e ele pergunta, tá aqui, a parte de fala da comédia na poética de Aristóteles perdeu quase tudo. Vocês podem falar algo sobre isso e como se retoma o estudo da comédia historicamente no trabalho de vocês? Bem, eu li aqui, mas acho que vocês deixaram claro. Otávio, está claro para você? Se é que ele está aqui. Não. Ok.
Vocês estão vendo? Ah, aqui. Ele respondeu ali, sim. Eu posso acrescentar sim. alguma coisa, se o Leandro quiser falar alguma coisa também, a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Eu acho que o Rodrigo já tinha percebido essa interação do Otávio, já tinha mais ou menos sugerido ali uma possível resposta. Apareceu agora a da Francisca, uma pergunta para o Leandro, que diz que ele menciona o abuso da Alquimena por anfitrião, e diz, não lemos assim na graduação, se ele puder falar mais, se o Leandro quiser falar mais sobre essa questão do abuso de Alquimena por anfitrião, fica à vontade. Foi um tópico, um tema em que o Rodrigo, inclusive, tocou na fala dele sobre o quanto está sendo revista essa questão de certos abusos, especialmente contra o corpo da mulher, que acontece na comédia, e como a gente tem que rever o nosso jeito de ver isso, né? Então, o que você acrescenta aí, Leandro? Não, eu acho que é exatamente isso, né? O emprego da palavra abuso é aquela tentativa de dar o nome certo às coisas, né? A gente começou a olhar para isso de outra forma, né? com a chegada, o florescimento, ele acabou abrindo os olhos da gente para olhar para essas coisas de outra forma, dar o devido destaque que essas coisas merecem. Não tem outra forma de se referir a isso, né? Do ponto de vista da Alquimena, para ela teve uma noite com o seu próprio marido, né? Ela só vai descobrir isso lá no final da peça. E Júpiter é um deus estuprador, né? Ele não tem, ele não recusa nenhum dos seus anseios sexuais. Ele quer uma humana, ele vai lá, ele vira cisne, ele vira chuva de ouro, ele vira general tebano, ele vira touro, ele vira o que ele bem entende para cometer essa série de abusos. E a questão, pensando um pouco em que o Rodrigo chamou a atenção para o tratamento que isso vem tendo na recepção da comédia, é bastante interessante a gente não ficar preso unicamente no que ocorre, né, digamos, nesse abuso, mas o que isso está fazendo dentro da peça, né? Ou seja, a gente tem um deus que comete estupros em toda a mitologia, se disfarçando de um homem, que é um general tebano, para cometer um abuso, né? Como os significados vão sendo acrescentados a essas coisas. Muitas vezes, na hora de trabalhar com isso em sala de aula, a gente acaba fugindo ou tocando muito levemente nessas questões, porque tudo depende de qual é o foco adotado, qual é a questão que está tendo ganhando destaque ali naquele momento. Mas eu acho que cada vez mais eu tendo a pensar, na verdade, que uma forma da gente continuar despertando o interesse pela literatura clássica é não ficar só do lado formal, e eu já trabalhei muito assim com a literatura clássica, e tentar ver o que esse tipo de literatura pode dizer para a gente hoje sobre a gente e como a gente pode entender esse tratamento por parte da literatura clássica. Então, é uma questão de dosar aí o tipo de abordagem que você vai querer fazer. Mas o padrão na comédia é esse tipo de abuso, nesse caso pelo Júpiter, né? A gente não tem outra comédia romana que tenha um deus atuando como atuam Júpiter e Mercúrio, mas nos outros casos os senhores e os jovenzinhos abusando das mulheres, geralmente escravizadas e prostituídas, né? Então é um campo bastante interessante para a gente pesquisar esse tipo de coisa. E para quem não teve oportunidade de assistir em vezes passadas aqui, a própria Renata Casarini, que vai se pronunciar já, lembra muito bem de um relato da professora Melanie Kahn, que tem até depois um texto sobre isso, que foi, Renata pode falar melhor do que eu, que foi ensinar as metamorfoses de Ovídio na graduação, e teve um motim na turma. As meninas disseram, não, a gente não pode aceitar esse tipo de texto, aqui é estupro. E ela teve que rever a forma de como passar por isso, de como ensinar isso, né? Então, essa é a revisão que a gente está fazendo agora, e ótima indicação do texto que o Rodrigo disse, que está na FAUS, para discutir isso na comédia. Então, só um
detalhe sobre esse texto. Eu coloquei o link aí para a versão original dele. É um texto muito, 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 muito bom, da Sharon James. Não só sobre comédia, mas sobre violência contra a mulher e violência sexual em geral, na antiguidade, na literatura antiga. Mas eu não achei o texto que está na Faust. Então, ele parece que tinha saído. Em algum momento, eu imagino que tenha ido para Faust. Se alguém tiver depois o link, se vocês puderem mandar, mas vai sair, era para ter saído recentemente ou vai sair logo, uma tradução para o português. De qualquer modo, o texto está ali, da Sharon James, vale muito, muito, muito a pena. Eu também destaco na linha de fazer jabás de bibliografia, esse que eu mencionei aqui, que é o Slave Theater in the Roman Republic, da Emily Richlin, que também tem trabalhos sobre o tema, e que ela destaca também aqui não só a questão do teatro do escravo, mas o papel da mulher escrava dentro desse teatro e como ela é retratada, e traz todas essas discussões que estão sendo colocadas. Então, fica aqui também uma bibliografia para quem tiver interesse na área. Ela ganhou prêmio com esse livro, não foi? Eu não vi, eu não sei ainda. Eu sei que é bem recente, inclusive, agora de 17, então... Ela ganhou um prêmio nacional americano com esse livro. É um livro demais, é um desses livros que assim, é fenomenal, assim, é de mudar a forma de ver realmente. Mas acho que a Renata queria fazer alguma intervenção, Renata. Oi, tudo bom? Obrigada pelas falas ótimas. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver, porque o começo da sessão foi divulgação de livro, falar da importância, né, do papel aí da autêntica e tal. A gente se vê nesse momento aqui, especificamente na UF, mas talvez em outras universidades, com uma situação que é a seguinte: indicar para a biblioteca central, os responsáveis, livros da área de clássicas, e-books, que possam ser adquiridos e de uso coletivo. Aí eu vou lá em todas as fontes que os bibliotecários deram e, obviamente, eu fico patinando na área de clássicas em português, porque a gente não tem, até onde eu sei, e aí é um pouco uma pergunta ao mesmo tempo que eu estou fazendo um comentário, uma base de dados que possam ser contratadas assinaturas, né, em que a gente tenha e-books de produção brasileira de clássicos, ou seja, das traduções, ou das principais obras. Entendem o que eu quero dizer? Então, você vai, mesmo na base de dados da CAPES, o que aconteceu comigo, a não ser que eu esteja muito rota, esfarrapada e não saiba mais fazer uma pesquisa, eu procurei o nome do Pedro Paulo Funari, no acervo de livros, e não apareceu nada na base de dados da CAPES. Então, a minha pergunta, e estou explorando aqui, porque o Rodrigo está dirigindo uma editora, né, universitária. Então, assim, o que fazer, gente? Essa é a minha pergunta, que vai para o Rodrigo, vai para o Leandro, eventualmente para o Beethoven, ou para qualquer um que queira se manifestar. Como a gente trabalha com isso? É possível, é viável criar uma base de dados em que haja livros, e-books, que possam ser contratados pelas nossas bibliotecas universitárias de batelada, entendeu? Porque eu vou ali na Autêntica e tem e-book dos livros de vocês, né? Mas é via Amazon, eu vou comprar um individual para mim. Isso não serve para a biblioteca que eu saiba. Entenderam a minha situação? É um case que eu queria ver se vocês me ajudam a resolver. É isso, obrigada. Posso falar? Então, eu acho muito boa essa colocação, porque eu acho que é um momento importante para falar também sobre essas questões. Do ponto de vista das editoras comerciais, eu não tenho como falar muito, porque no fim das contas é complicado. Na minha opinião, o mercado de e-books é um mercado muito problemático, porque o preço final de um e-book individual, travado, etc., é muito próximo do preço de um livro impresso, né? E, claro, as editoras trabalham com isso, existe um custo na produção do livro que é complicado e que está embutido nisso tudo aí, só que quando, por exemplo, na editora UFPR, que eu estou dirigindo desde 2017, a gente começou essa conversa sobre disponibilização, já tinha alguns livros digitais disponíveis e tudo mais, eu fiz questão de que todos os nossos livros digitais que fossem publicados
junto com os impressos, fossem gratuitos. Primeiro porque eu acho que o papel das editoras universitárias, em geral, a maioria públicas, também é disponibilizar esse material. Segundo, porque a logística para criar esse tipo de plataforma que você mencionou, Renata, para uma editora pública é praticamente impossível, porque existem sistemas pagos que compram livros de muitas editoras e que são assináveis por bibliotecas. Eu não tenho nome agora, mas tem vários, no mundo inteiro. Então, você poderia, depois eu posso tentar encontrar e a gente passa para a sua biblioteca, eles podem assinar e comprar, porque, de fato, a base da CAPES de livros acho que se baseia no Qualis Livros, é uma coisa, né, não funciona. Mas, as editoras universitárias, quase todas, estão trabalhando com o e-book gratuito, porque é mais fácil distribuir, e porque, no fim das contas, tem um monte de site russo dando os livros lá para todo mundo, e eu acho que estão fazendo um serviço que, no fundo, é importante também, né, porque não dá para a gente... Clássica de Itália também, a Lívia acabou de falar, super importante, os livros estão todos disponíveis gratuitamente, e aí a gente encontra problema de todo tipo. Por exemplo, eu não consigo colocar o meu catálogo inteiro da editora UFPR, que tem quase 500 títulos, em PDF gratuito, embora eu quisesse, porque para cada um deles eu tenho que fazer um novo contrato, um novo ISBN, eu tenho que combinar com os autores, eu tenho que, em alguns casos, retrabalhar aquele material, porque já não está mais disponível, está fora de estoque, tem um monte de problema, mas a gente vai fazendo. Então, por exemplo, recentemente a gente colocou o Tiestes do Sêneca na tradução do Zé Eduardo, também em PDF gratuito. Vou pôr o link aqui para vocês. A gente está fazendo, aos poucos, a disponibilização desse acervo, tá? Vou colocar no chat aqui. Então, a gente tem bases internacionais que até a própria biblioteca da UF assina, mas aí você não encontra nada em português, o que é um limitador para os nossos alunos. Então, o problema é agora. Quer dizer, entenda, a situação dada, e eu sei que você sabe do que eu estou falando, quando você está na sala de aula, você fala, procura lá nos russos, a galera se vira e tal. Agora você está dando uma aula online, que vai para o YouTube, que vai não sei para onde, que você vai botar na internet, não dá para eu falar, vai lá para os russos, entende? Aí a universidade quer prover, é uma proatividade, é uma coisa boa, ela quer prover para os alunos acesso a uma certa bibliografia, de preferência em língua portuguesa, e eu fico de mãos atadas. Então, por exemplo, agora com o Tiestes do Zé Eduardo, maravilha, eu sei onde, pelo menos uma tradução que eu vou poder utilizar, entende? É disso que eu estou falando. Obrigada. Eu agradeço, porque é uma discussão que a gente faz bastante dentro do âmbito das editoras, ali das universitárias, especialmente porque, assim, essas bases existem, mas elas também cobram das editoras, porque elas vão, de algum modo, pagar para as editoras para poder ter esse catálogo disponível para poder oferecer para as bibliotecas. Só que essa transação não é uma transação simples, entende? Ela precisa de uma burocracia que muitas das nossas editoras públicas não têm condições de fazer. Então, a gente não tem como fazer um contrato com uma base dessas. Deveria ser mais fácil, isso está sendo discutido. Mas uma sugestão que eu faço como a maioria das editoras universitárias que estão disponibilizando e-books gratuitos são filiadas à ABEU, que é a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, o site deles tem um catálogo da ABEU, né, de todas as editoras que estão ligadas lá, e muitas vezes tem notícias de editoras que estão disponibilizando o catálogo completo e tal. Então, acompanhar o trabalho dessa associação, da qual eu também faço parte como diretor, é importante por causa desse tipo de política. A gente está ali para fazer esse tipo de trabalho mesmo, e ela acaba não sendo muito conhecida, né? Mas é importante acompanhar o trabalho que tem sido feito. E essa sua colocação me parece muito importante, porque se as bibliotecas estão tentando assinar esses serviços e as editoras brasileiras não estão conseguindo se filiar a esses serviços, a gente pode tentar viabilizar isso de um modo ou de outro nas discussões que ou através de uma intervenção da associação, né, de uma mediação da associação. Então, obrigado pela questão, muito importante. Importantíssima discussão. Eu quero propor, a gente não teve, acho que, nenhuma outra pergunta no chat, se teve, alguém me chama a atenção, então, encaminhando para o final, só queria fazer uma última provocação, que fica como uma espécie de pergunta, para o Leandro e para o Rodrigo responderem, se sentirem à vontade para responder ou comentar, que a partir, essa eu já até provoquei o Rodrigo uma vez,
a partir desse livro aqui, o Plauto, Teatro Completo, traduzido pela Florence Dupont. A certa altura, ela vai explicar a diferença entre a versificação francesa e a versificação latina, na esteira do que o Leandro já apontou aqui, então me sinto bem confortável de dizer isso, e lembrar que, de certa maneira, a versificação francesa se aproxima muito do modelo de versificação do português. Então, o mesmo que ela fala para o francês, talvez a gente pudesse falar para o português. E então ela diz que, em outras palavras, a versificação francesa clássica é numérica, né? Eu vou traduzir meio literal, e rimada, enquanto a versificação latina é métrica e não rimada, com um fim de verso não marcado. Aí essa é a minha provocação para os dois, para comentarem, mesmo que brevemente, nos próximos 4 minutos que a gente tem, traduzir Plauto em verso seria, então, um enorme contrassenso. O que vocês acham de traduzir Plauto em verso ser um enorme contrassenso? Eu vou falar primeiro porque vai ser rápido, daí eu vou deixar o Leandro falar. Eu amo a Florence Dupont, ela é uma figura absolutamente incrível. O trabalho dela, especialmente do ponto de vista antropológico, sobre tragédia romana, sobre comédia romana, é absolutamente impecável. Mas como eu convivi muito com ela, e ela é uma figura muito polêmica, ela diz esse tipo de coisa. Entre outras coisas, ela me disse um dia, né, para com essa bobagem de verso saturnino, não sei o quê, porque não é verso aquilo lá, não existia, é só um nome que eles deram. Bom, então tá, né? Eu acho que não é um contrassenso, eu acho que a gente tem que fazer, e ela não faz, porque ela prefere outro modo. Eu continuo respeitando profundamente o trabalho dela e acho incrível. Mas eu não levo a sério. Eu tô com o Rodrigo nessa também, né? A despeito de tudo que ela faz, ela tem uma personagem bastante combativa, né, para defender os pontos de vista dela, e dá para entender também, né? Ela está lutando contra Aristóteles, né? Ela não pode passar a mão na cabeça, ela tem que ser combativa. Eu acho que contrassenso seria a gente dizer que Plauto e Terêncio têm que ser traduzidos de tal e tal maneira, né? A gente pode traduzir eles, como qualquer outro texto, de maneiras muito diversas. Então, não tomaria isso como um problema, né? Essa afirmação dela como um problema. Não vejo, discordo e vejo como muito produtiva essas diferentes possibilidades de tradução dos textos, né? Chamam a atenção, traduções diferentes chamam a atenção para coisas diferentes. Quanto mais traduções a gente tiver de uma mesma obra, mais dessa obra a gente vai ter disponível, né? E eu posso fazer uma última provocação de volta para o Beethoven, e para o Leandro, e para a Heloísa, e para o Renan, e para a Carol, não sei se ela ainda está aí, e para todo mundo, para a Isabela, para a Lilian. Minha provocação é a seguinte, eu não vou fazer, mas com esse livrão que você está na mão, você pode mostrar ele de novo, da Florence Dupont? Ele se chama o quê? Teatro Completo. De quem? Plauto. Quando é que vocês vão fazer isso? Em português. Eu não puxo o carro, mas topo a empreitada. Tem que juntar todo mundo e fazer. Comecei a trabalhar com o Rodrigo. Eu venho falando isso também há algum tempo. Eu dei uma entrevista esqueci agora. Você também acho que escreveu lá, Rodrigo, do José Nunes, Como Eu Escrevo, naquele projeto Como Eu Escrevo. Eu termino lá falando isso. Que, assim, tinha uma pergunta, qual é o livro que não existe, que eu queria que existisse? E eu disse lá, entre outras palavras, é o Teatro Completo de Plauto em português. São só 26 peças, gente. Quantas pessoas já responderam aí? Ó, a Heloísa já falou vamos, o Renan falou topo, e o Leandro também. Beethoven, você faz o grupo. Vamos lançar essa pedra vamos lançar essa pedra fundamental aqui, fazer isso? Eu topo. Eu faço uma. Então, vamos pensar sobre isso depois. Gosto da ideia, me anima. O Fernando ali também. Fernando, eita. Então, vamos ver isso aqui cheio, gente. Que felicidade. Obrigado mesmo. Muito bom, muito bom. Então, aproveitando esse clima de projetos e projeções futuras e de planejamentos plautinos, vou encerrando por aqui, gente, agradecendo novamente ao Leandro, ao Rodrigo, a todo mundo que está aqui
o pessoal do próprio laboratório aqui, a Grace e a Renata, que estão sempre todo apoio. A Grace, a organizadora mora aqui, na verdade, hoje ficou ali mais em off, mas é ela que conduz aqui o programa como um todo, o projeto, esse projeto de extensão como um todo. A Fernanda também está aqui, todos os colegas de fora estão vendo o Fernando. O Fernando dirigindo. Dirigindo, se arriscando para assistir a gente. A Josiane, que aparece muitas vezes aqui, é uma presença marcante muito também. Vejo aqui lá de Curitiba, não tinha visto o Guilherme Bernardes, também manda um oi aqui. Tá? Então, mais quem eu não vi aqui, porque não aparece na minha pequena telinha, e ficamos por aqui até a próxima quarta-feira. Na semana que vem voltamos para a programação normal, quarta-feira, com o Marcos Reis, falando sobre a mística erótica de Platão. Como eu disse, acho que você gosta bastante de Platão, né? Então, obrigado, Leandro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Um abraço. Continuem assim. Um abração. Fiquem em casa. Obrigado.